A paz de Cristo sobre a sua vida, que a glória de Deus esteja sobre nós e que tudo que nós estivermos buscando do Senhor, que através da nossa fé, o Senhor possa nos conceder. Hoje recebi a tarefa do Espírito Santo de Deus de contar um pouco da minha história, como eu me transformei, em pastora chamada pelo Senhor do Ministério PGA. O ministério que, como o Senhor mesmo tem dito a cada um de nós, que o Senhor levantou para mudar a nossa história. Eu quero compartilhar um pouco, algumas coisas eu anotei para que não pudesse me perder e que fosse, esclarecido como o Senhor é poderoso para fazer aquilo que nós nem sequer imaginamos. Começa assim a minha história, eu quero compartilhar com você. Eu sou a pastora Lívia Maria, hoje eu sou casada, tenho filhos, tenho um ministério a qual eu pastorei para a glória de Deus. E quero em nome de Jesus que o Espírito Santo fale ao seu coração. Começa assim a minha história. Aceitei Jesus aos 12 anos de idade, mas eu só me batizei aos 15 e com certeza o Senhor me amou primeiro. Quero compartilhar com você um pouco de como tudo que eu vivo hoje foi inspirado pelo Senhor. E como o Senhor teve que modificar a minha vida para que eu estivesse aqui hoje, pastoreando a Igreja Pentecostal Guerreiras do Altíssimo. São muitos os desafios e as experiências, mas quero tentar contar um pouco dos planos de Deus para cada um, para que nós possamos entender o que Deus é capaz de fazer conosco quando damos lugar para Ele agir através de nós. Em 2013, eu comecei a enfrentar problemas familiares. E a partir daí, comecei a perder tudo que eu acreditava que era meu. Nada é nosso, tudo é dele e tudo é para ele. O Senhor começou a mexer as estruturas da minha vida. O Senhor mexeu a estrutura familiar, sentimental, mexeu a estrutura profissional. Aonde o Senhor viu que era necessário mudar na minha história, o Senhor estremeceu. Mas para a glória do Senhor, eu entendi. E por eu entender, eu comecei, devido às circunstâncias, a buscar o Senhor incessantemente, pelas coisas que agradavam o coração de Deus. As lutas foram tantas, as mudanças e as perdas foram tantas, que eu comecei a olhar somente para o Senhor e com certeza a entender que a saída e solução só vinha dele. E eu comecei a buscar o Senhor. Eu comecei a fazer coisas na minha vida para agradar o coração de Deus. E devido às orações, aos pedidos ao Pai para modificar as circunstâncias, um dia eu estava assistindo a televisão. E eu me deparei, quando eu liguei, com um pregador que eu muito admiro, o pastor Lúcio Barreto. Ele estava no programa ministrando a palavra e chamando a atenção daqueles que estavam ouvindo a ele, vendo quem era capaz de fazer uma loucura por Jesus. Quem era capaz naquele dia de fazer algo para tocar o coração de Deus. E ele nos desafiou. E eu me senti desafiada. Quando eu ouvi aquele pedido, aquela chamada, logo meu coração ardeu. Ardeu de vontade de fazer algo. Ele falou com tanta alegria, com tanta gratidão ao Senhor, que ele era louco pelo Senhor Jesus, que eu também me alimentei das palavras dele. E eu comecei a falar no momento em que ele declarou aquele desafio. Eu comecei a falar com o Senhor: Deus, que loucura posso eu fazer para tocar o seu coração? O que posso fazer para que o Senhor se agrade de mim naquilo que eu vou fazer? E eu passei uma noite, uma madrugada inteira orando a Deus. Deus, fala para mim, que desafio o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor espera de mim? Porque de mim mesma eu não posso nada. Mas se o Senhor me dá coragem e ousadia, eu vou desafiar. Porque eu também, Senhor, quero ser louca por Ti. E eu serei, se o Senhor me ajudar. Então, eu me propus a essa loucura. Não sabendo que através de todo esse desafio, querido, o Senhor ia modificar a minha vida e o meu caráter. No dia seguinte, eu me levantei preocupada ainda com aquele desafio. Eu comecei a pensar e pedir ao Espírito Santo que, se o Senhor quisesse, era para Ele me dar uma direção. E logo me veio uma grande ideia. Uma ideia que me tornou aquilo que sou hoje,
trabalhando para o Senhor e fazendo a vontade dele. Naquele mesmo dia a qual eu me levantei, eu me propus a fazer uma faixa. Fui até um local onde as pessoas trabalhavam com isso e fiz o pedido a um rapaz que era para fazer uma faixa para mim de mais ou menos 1,5 m, e era para escrever naquela faixa: sou louca por Jesus. Ele mudou a minha vida e pode mudar a sua também, basta você crer. Eu até hoje tenho esta faixa. Após essa faixa ficar pronta, eu fui lá para a Praça 7 em Belo Horizonte. E eu comecei a ir com esta faixa, amarrava ela de um lado e segurava do outro. E ficava ali pelo menos 1h30 por dia, evangelizando em silêncio através daquela faixa. Quando eu fazia tudo aquilo, depois de 1h30, eu ia para casa. Ia para casa e eu comecei a compartilhar com as pessoas que eu estava evangelizando em silêncio para o Senhor lá na Praça 7. Que eu estava lá com o propósito de Deus mudar a minha vida e de mostrar para Deus que Ele merecia a minha verdadeira adoração, aquilo que Ele realmente merece de cada um de nós. Comecei a compartilhar e algumas pessoas ficaram interessadas em estar ali comigo. As pessoas ficaram, motivadas a fazer aquilo que eu estava fazendo. E eu falava os dias, que era de segunda a sexta, e as pessoas iam para lá. Algumas pessoas conhecidas, pessoas que estavam ali comigo. E durante aquele momento, naquele lugar, as pessoas começavam a se chegar até mim, até nós, e contavam os seus problemas. Falavam daquilo que estava vivendo, pedia oração, pedia ajuda. E eu observava aquelas pessoas e quando eu olhava para elas, eu pensava: meu Deus, eu também estou cheia de problemas. Estou escutando problemas de muitos, mas eu também estou precisando que o Senhor escute e resolva o meu. E eu olhava aquelas pessoas vivendo aquela situação, contando a sua história, e eu ficava pensando: o que será de mim? Eu não posso ajudar e resolver nem os meus problemas, quem dirá ajudar a muitos. E eu me lembro que o Espírito Santo começou a falar comigo claramente: olha, minha filha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu entendi aquele recado e comecei a me dispor ainda mais. O plano para todo aquele evangelismo naquela praça era de continuar assim, a estar ali com aquela faixa, mostrando que eu era louca para o Senhor, desafiando, os limites, desafiando a minha vontade, tirando de mim o orgulho, a vergonha, porque tem coisas que o Senhor vai nos pedir e nós vamos até mesmo sentir vergonha. Mas quando se trata do Evangelho, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos escolheu porque nós somos fortes, valentes. Ele nos escolheu para nos dar não um espírito de covardia, mas um espírito forte. E se esse espírito habitar em nós, nós somos capazes de fazer tudo para agradar o coração do Senhor. Foi assim que aconteceu. As mulheres começaram a vir e as pessoas a se multiplicar. Nós começamos a atender com cuidado a necessidade de cada um. Eu comecei a ouvir a oração que elas me enviavam, os pedidos de oração que elas me enviavam. Eu comecei a observar a necessidade de cada um. E nas madrugadas eu me colocava de joelho para pedir ao Senhor que, assim como eu estava precisando ser alcançada, era para Ele também alcançar aquelas mulheres, aquelas pessoas. E eu comecei a buscar o Senhor. E aquelas mulheres, uma ia contando para a outra lá da praça, que estávamos lá reunidas, e começaram a vir pessoas para aquele lugar segurar a faixa, até mesmo tirar fotos com a faixa. E eu voltava para casa pedindo ao Senhor: Deus, me dê força para estar mais um dia ali naquele lugar, mais um dia fazendo a tua vontade, contribuindo da forma que o Senhor achar que se deve. Só que aquilo não era o suficiente. Aquilo não deveria ser o suficiente, porque Deus tem muito mais para fazer em nós e através de nós. As coisas começaram a crescer, a necessidade daquelas mulheres começaram a aumentar, e nós começamos a ter um grupo, montamos um grupo onde nós ouvíamos a ela. Só que não tinha como estar com elas na praça, não tinha lugar, não tinha nenhuma ocasião propícia para poder aconselhar. E um dia, depois do decorrer de todos esses momentos, eu também recebi como auxílio a pastora Renata. A pastora Renata é a minha auxiliar na igreja, a minha amiga amada Renata.
E ela colocou o coração, assim como eu, naquele evangelismo, naquele projeto ali naquele lugar. E como as pessoas foram se multiplicando, as mulheres, eu compartilhei com ela e falei que deveríamos orar para o Senhor nos dar uma direção, de levar aquelas mulheres a algum lugar, porque não tinha como ficar ali. E ela logo se aproximou de mim e falou que ela tinha um espaço na casa dela, que ela usava como uma garagem, e que se eu quisesse, se o Senhor permitisse, nós poderíamos reunir as mulheres naquele lugar. E nós começamos a falar com aquelas pessoas que não estaríamos mais somente ali na Praça 7, que havia um lugar que, se elas quisessem, durante um sábado do mês, porque foi um sábado que nasceu no nosso coração primeiro, elas iriam estar ali, nós estaríamos ali para alcançar, através do poder de Deus, tudo aquilo que era necessário para as nossas vidas. Então demos o endereço e as mulheres começaram a frequentar a garagem que era da pastora Renata, a localidade da sua casa. Nós começamos a estar ali com aquelas mulheres uma vez no mês. Nós orávamos, nós pedíamos a Deus direção, nós falávamos da palavra, nós adorávamos ao Senhor, mas íamos para casa. Depois foi passando o tempo e um dia o Senhor começou a falar: olha, não é mais um mês, não quero mais um sábado no mês, eu quero de 15 em 15 dias. E nós começamos a nos reunir de 15 em 15 dias. E começando a reunir nesse tempo, o Senhor falou: olha, eu não quero mais de 15 em 15 dias, eu quero vocês lá todo sábado. E desse todo sábado, o Senhor começou a operar grandes milagres. Deus começou a fazer coisas sobrenaturais. Nós começamos a buscar também a face do Senhor. Nós começamos a pedir ao Senhor uma direção, porque até então estávamos perdidas. Nós estávamos ali, nos reunimos com algumas mulheres, nos reunindo somente para fazer algo, para auxiliar, para ajudar, mas não imaginávamos que poderíamos ir além. E o Senhor, com seu poder, começou a contemplar o nosso coração. Foi através do poder de Deus, da nossa intimidade, porque eu comecei a ver a necessidade de me aproximar do Senhor, porque eu não tinha nada para oferecer e nós nunca vamos ter. Mas o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a desafiar o Senhor nas orações da madrugada. Eu comecei a fazer atos proféticos em nome de Jesus, que o Espírito Santo ia me ordenando. Eu comecei a querer que Deus falasse comigo, para que quando chegasse no dia, naquele sábado, aquele culto com aquelas mulheres, o Senhor realmente viesse, em nome de Jesus Cristo, fazer algo. E Deus se tornou amante daquele projeto, como nós nos tornamos. Deus começou a nos ensinar. O Espírito Santo começou a trabalhar em mim de uma forma sobrenatural. Eu falo até hoje com Deus que eu não sei o que o Senhor viu em mim, mas eu sou muito grata a tudo isso que Ele tem feito na minha vida e através de mim. E Deus se tornou meu amigo. Eu me tornei amiga do Senhor. Eu buscava ao Senhor, assim como busco hoje, porque não tem uma maneira, não tem outra maneira de estar perto de Deus sem falar com Ele, sem orar, sem buscar, sem consertar. Não tem como Deus fazer uma obra em nós sem renunciar a nós mesmos. E eu comecei a renunciar a mim mesma. Comecei a me esquecer das minhas vontades para fazer somente a vontade do Senhor. E durante o decorrer desses cultos, os milagres aconteciam e as mulheres voltavam para casa. Voltavam para casa e testemunhavam o que Deus estava fazendo neste lugar. Contava quão grande era o manifestar e o agir de Deus. E as famílias começaram a querer estar aqui também. Elas ficaram desejosas de participar no sábado. E as pessoas chegavam aqui e perguntavam: pastora, porque eles começaram a me chamar de pastora. E eu falava: não sou uma pastora, eu sou a Lívia, que Deus compartilhou comigo os segredos dele para orar por você. Então não me chame de pastora, porque eu não sou pastora. Você está aqui igual a mim, orando, buscando, e Deus vai trabalhar em nossas vidas segundo a nossa fé. Só que as pessoas queriam estar aqui. Nós começamos a compartilhar com as mulheres levavam para os filhos, para os esposos, para os parentes, e eles começaram a pedir para estar aqui, falando se aqui só se reunia mulheres, que se pudesse reunir as famílias que estariam aqui conosco. Nós começamos a pedir a Deus uma direção para não fazer nada para ferir o coração do Pai, e nem fazer nada da nossa vontade. Então começamos a orar
Deus começou a colocar homens abençoados no nosso caminho, profetas do Senhor de verdade, não profetas de Baal, que entregam aquilo que Deus não mandou entregar, que falam aquilo que Deus não mandou falar, mas homens corajosos e ousados, que não temem ao homem, mas que escutam a voz de Deus. E um dia eu conheci o pastor Wander, uma bênção nas nossas vidas, e eu me lembro que em oração ele disse que esta casa, que é hoje a casa do Pai, não era somente uma reunião de mulheres, que nós precisávamos orar, porque era uma igreja. Eu lembro que quando ele falou comigo, falou também com a pastora Renata, nós ficamos aborrecidas. Nós nos sentimos, até mesmo, como se diz, afrontadas. Porque nós falamos, o que nós temos para oferecer? O que nós vamos fazer? Nós não podemos fazer nada. Como que vai se transformar naquele lugar uma igreja? E eu me lembro que a gente ficou muito brava naquele dia, mas nós voltamos para casa. Voltei para casa naquele dia em oração e falei: Deus, eu creio em tudo que o Senhor fala através do seu filho, porque o seu filho é uma bênção, ele é um vaso do Senhor. E o Senhor falou com ele, eu não tenho dúvida, mas eu gostaria muito que o Senhor confirmasse comigo. Confirme comigo, Senhor, se aquele lugar não é somente uma reunião de mulheres, mas se o Senhor quer realmente que se transforme em uma igreja. E realmente o Espírito Santo falou profundamente naquele mesmo dia que o Senhor estava levantando uma igreja para modificar essa terra em nome de Cristo. E logo nos apressamos em colocar aquilo no nosso coração. A única coisa, querido, que nós precisamos para Deus executar a sua vontade é se dispor. Nós não tínhamos nada a oferecer, assim como ainda não temos, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Mas eu me lembro que quando o Senhor nos chamou, nós nos levantamos de imediato. E sem saber o que viria pela frente, nós determinamos fazer daquele local uma igreja. Uma igreja que eu vejo muitos milagres e aqueles que estão aqui também têm visto. Nós ouvimos a voz do Senhor e o Senhor começou a operar os seus milagres. Nós nos apressamos em falar que aqui não era mais uma reunião de mulheres simplesmente, mas que aqui estava sendo estabelecida uma igreja. Começamos a buscar o Senhor para nos dar um nome. O Senhor foi usando as próprias mulheres. E um dia o Senhor também levantou a Ione, que hoje não está conosco, mas ela falou: como vamos chamar esse ministério? Vamos chamar de Guerreiras do Altíssimo, porque há mulheres, e só mulheres valentes, corajosas. E eu falei: vamos orar. E o Senhor falou: é Guerreiras do Altíssimo. Esta igreja vai se chamar Guerreiras do Altíssimo. E eu me lembro que as pessoas falavam: é só para mulheres esta igreja? Eu falei: olha, eu acho melhor mudarmos para Guerreiros do Altíssimo, porque realmente, vai soar que é só de mulheres. E o Espírito Santo, através do poder de Deus em nós, falou: não, o nome será Guerreiras do Altíssimo, porque as mulheres que se levantaram foram mulheres guerreiras, ousadas, que se levantaram para fazer a minha vontade. Então não será mudado. Coloque esse nome e no decorrer de tudo, cada um vai entender o porquê. E ficou chamado, através de nós e de todos, Igreja Pentecostal Guerreiras do Altíssimo. Logo nos apressamos em registrar a igreja, fazer tudo que é necessário, mesmo sem saber de nada. O Espírito Santo, ele nos ensina. Ele nos ensinou todo o passo que deveríamos tomar. Nós orávamos de dia, de noite, nós não parávamos de orar, pedindo a Deus para dar para nós sempre a direção. Deus começou a me usar, a falar do amor dele através da minha vida, começou a fazer coisas que eu nunca imaginei que Deus era capaz de fazer na vida de alguém. Eu comecei a falar com o Senhor que eu era dele e que ele tinha me chamado para liderar aquela igreja. E eu conheci no decorrer desta grande caminhada o pastor Carlos, um amado do meu coração, que também não está conosco, mas eu abençoo a vida dele, da sua família, em nome de Jesus. E eu me lembro que ele falou: olha, pastora Lívia, a senhora precisa permitir que eu venha aqui consagrar a sua vida ao Senhor. Eu quero te ungir como pastora da igreja. Já chegou o tempo, já passou da hora. E eu me lembro que eu falei: meu Deus, para que tudo isso? Eu posso continuar agradando o seu coração dessa forma, eu posso continuar trabalhando para o Senhor dessa forma, porque isso para mim não é nada, Senhor. E eu me lembro que ele falou: mas para você liderar esta igreja, o Senhor disse que é necessário.
E eu me lembro que foi um dia muito importante para mim. Pastor Carlos, ele separou o seu melhor momento, ele separou o seu melhor dia com a sua família e esteve neste lugar e me consagrou como pastora. Foi um dia para a honra e glória do Senhor memorável. E eu fui ungida pastora. E daquele dia o Senhor começou grandes coisas neste lugar. Ele estabeleceu realmente os seus projetos. No decorrer desta caminhada, o pastor Carlos também contribuiu muito para esta obra. Aqui não tinha nada. Nós tínhamos somente uma garagem, sem pintura, sem bancos. Nós alugávamos os bancos da igreja com outras pessoas. A gente tinha uma noção de quantas pessoas iriam frequentar aqui no dia e a gente alugava. A gente se reunia aqui, a gente tinha uma caixa de som emprestada, que duas irmãs abençoadas, Meire e Cláudia, nos abençoou. Nós tínhamos microfones e outras coisas que o pastor Carlos trazia da congregação dele para deixar aqui. Nada disso nos parou. Nós falávamos aqui como se nós tivéssemos, e como estamos hoje, em grandes templos. Nós fazíamos a vontade do Senhor como se aquele lugar não fosse uma garagem, porque Deus, querido, Ele vai fazer milagres. Mas Ele não está preocupado com paredes, Ele não está preocupado com templos, Ele está preocupado se o lugar a qual Ele foi convidado a estar realmente é dele. E aqui se nasceu a igreja. As pessoas vêm e vinham e continuam aqui. Nasceu a IPGA através desse projeto da garagem. Os anos foram passando e nós fomos modificando a igreja, fomos fazendo as transformações devidas, fomos mudando aquilo que era somente esteticamente uma garagem. E hoje é chamada de uma igreja. O Senhor começou a trazer povos. Nós temos pessoas aqui de todos os lugares. Lugares que a gente nunca imaginou que ia ter. Pessoas que vêm de outra cidade, bairros distantes. Pessoas que também estão aqui na localidade. Nada disso impediu o agir de Deus. Nada disso impediu que Deus trabalhasse. Hoje está aqui uma igreja, eu pastorei esta igreja. Mas também o Senhor me ensinou que eu não posso ir além sem Ele. Que eu não posso pastorear, que eu não posso orar, que eu não posso edificar a casa do Pai sem que Ele seja dono. Criou-se uma igreja que Deus estabeleceu. Eu fui aprendendo a obedecer ao Senhor, porque se tem uma dificuldade em nós, é a obediência. A maior dificuldade da nossa vida é a de obedecer a Deus. Só que Deus, Ele teve que tirar coisas de mim para que eu entendesse que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nasceu-se uma igreja, um ministério que está aí hoje, lutando, vencendo, como eu falo todos os dias, é um dia após o outro, matando leões, enfrentando gigantes, mas vale a pena. Eu tenho visto almas aqui neste lugar sendo restauradas. Famílias que estavam conosco há 8 anos atrás, lá naquela praça, que continuam aqui conosco. Muitos foram, outros vieram, mas a obra não parou. As adversidades, elas são constantes. Muitos já disseram para nós que não ia além, que não valeria a pena, que era somente um local e esse local não ia para frente. Mas o Deus de Israel que se levantou em favor desta igreja, Ele é aquele que promete e é aquele que vai além e cumpre, e nós confiamos nele. Está aqui hoje uma igreja que o Senhor chama de uma igreja de missões, uma igreja a qual o Senhor fala que vai por toda essa terra fazendo a vontade dele. E se você está me olhando hoje e dizendo se tudo isso já aconteceu, não. Nós estamos iniciando simplesmente uma caminhada, mas nessa caminhada eu aprendo que o tempo é de Deus, a vontade é dele e vai se cumprir. Que nessa caminhada não é o tempo que limita ao Senhor, mas é a nossa fé que faz Deus agir em nosso favor. Continue crendo em tudo aquilo que o Senhor te falar. Continue crendo em tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, porque foi assim com a minha. Eu tive que abrir mão de todos os meus interesses para estar aqui hoje pastoreando esta igreja. Hoje eu tenho amor ao que faço para o Senhor. Eu sei que verdadeiramente o Senhor é comigo. Lutas, provações, perseguições, todos os dias nós temos aqui. Já lutaram para fechar esta igreja. Muitos falaram por aí que os rumores para fechar esta obra era por causa dos barulhos, era por causa das orações incessantes, mas não era a fúria de Satanás contra esta igreja. Mas tem uma coisa que a palavra diz para mim e para você: as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Estamos de pé pela misericórdia.
estamos vencendo e vamos vencer pela misericórdia, mas somos prova viva de milagres. Aqui acontece curas, libertações, salvação. Aqui o Senhor tem se revelado através da sua palavra santa e poderosa e também através de grandes revelações, profecias. Nós somos um povo que ouve a voz do Senhor. Os nossos cultos são surpreendentemente, para muitos, uma confusão, porque nós entramos aqui simplesmente com horário para começar, mas damos a liberdade a Deus dele terminar na hora que ele quiser e como ele quiser. Nós começamos o ministério orando, obedecendo, e até então temos pedido ao Senhor que venhamos permanecer assim, orando e obedecendo. Não tem como você ir além em nada na sua vida sem obedecer às leis e o mandamento do Senhor. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo de Deus, Deus usar você, se você não der liberdade a Deus, orando, jejuando, se renunciando ao mundo, vivendo para o Senhor e morrendo para as suas vontades. Não tem como. Se você quer ir além com Deus, você vai ter que aprender. Ele é dono. É dele todo o poder, é dele toda a honra, é dele toda a glória. E ele é o centro de todas as coisas. É esse o meu testemunho para você. Hoje eu tenho um testemunho lindo para contar, porque lá no início dessa história, em 2013, eu perdi tudo, como eu disse para você no início. Mas o Senhor restituiu todas as coisas. Ele não restituiu porque eu estava perto de Deus só querendo aquilo que era a minha vontade, mas porque eu entrei na vontade do Pai. Hoje eu tenho um lar abençoado, uma família abençoada para a glória do Senhor, que pela misericórdia Deus continue selando a minha casa e a sua também. Um casamento, uma família de pé, filhos que estão aqui servindo ao Senhor com excelência, e não tem sido fácil. Se eu falar para você que há facilidade nisto, será uma mentira. Servir a Deus não é fácil, mas a Bíblia diz: tente bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu e nós também venceremos. Estamos aqui, eu e a pastora Renata, liderando esta igreja, juntamente com os irmãos em Cristo, irmãos amados da IPGA, que eu amo, e louvo ao Senhor por todas as ovelhas que o Senhor tem me confiado. Agradeço àqueles que confiaram e confiam neste ministério, aqueles que estão aqui de prontidão na torre de vigília, a buscar o Senhor incessantemente. Não para que esta obra esteja somente aqui neste lugar, mas que esteja nos 4 cantos dessa terra. Eu quero agradecer a você que me ouviu, que recebeu no coração esse testemunho, e dizer para você que a luta em nome de Cristo, ela não para, ela não vai parar. Dizer para você que é importantíssimo entendermos a boa e perfeita vontade do Pai, porque Deus vai fazer grandes coisas através de nós. Eu louvo ao Senhor porque um dia eu recebi um desafio, como eu disse, do pastor Lucinho, e ele estava desafiando a mim mesma. Ele me desafiou: você é capaz de ir além sem ele saber. E eu louvo a Deus porque ele foi usado, porque foi através daquele desafio que eu nunca mais parei. Já matei muito urso, muito leão, continuo jogando muito Golias em nome de Cristo, por chão, por terra, mas é porque eu me tornei amada do Senhor, e Ele diz a todo tempo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Por causa do amor de Deus eu tenho me mantido de pé, por causa do amor de Deus eu tenho ido além, e em nome de Jesus eu seguirei até o fim, levando a minha cruz e não olhando para trás. Que Deus abençoe você. Faça desafio pelo Senhor. Desafie a Deus na sua fé. Quanto mais você desafiar a Deus através do seu amor e através da sua fé, mais longe você irá com Deus. Eu não estou falando somente o ministério, eu estou falando de vida com Deus, de intimidade com o Rei. Eu tenho intimidade com o Rei. Ele fala comigo e eu falo com Ele. Ele realmente é meu amigo e eu sei que eu posso confiar nele. Assim também é com você. Simplesmente queira que Deus participe da sua vida em tudo e Ele vai mudar a sua história. Simplesmente creia que Deus, Ele seja o seu companheiro, seu guerreiro em todas as batalhas, e Ele sempre terá um novo a te oferecer. Se Deus for o seu guia, não há por que temer, porque em todas as coisas você será mais que vencedor. Essa é a minha história, a história da pastora Lívia. Existem muitas outras coisas que já aconteceram na decorrência, mas é até aqui que o Senhor quer que eu compartilhe com você e com a sua casa. Eu faço o convite a você de um dia vir conhecer a IPGA, uma igreja que Deus levantou para mudar a história, que mudou a minha vida, tem mudado a vida de muitos e com certeza também vai mudar a sua.
Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho. E até aqui, o Senhor cuidou de nós.